Olá, estamos aqui para mais um programa do canal Sim, Saberes e Invenções Memoráveis. Hoje com o convidado Juliano Terno de Siqueira, pela segunda vez aqui no nosso canal. É uma honra, muito obrigada, Juliano. Obrigado. E para falar sobre uma invenção muito interessante, no meu entender, que é sobre um curso de pós-graduação em contação de histórias. Isso Invenção do Juliano. Como é que é, Juliano? Como é que foi essa invenção? Bom, obrigado, Lisa, pela oportunidade. Bom, o curso, ele nasceu de uma inquietação, vamos dizer assim, né? Eu via muita gente contar, isso eu estou falando do final dos anos 2008, 2009, por aí, 2008, 2009. Eu via muita gente contando histórias em muitas instituições culturais, eu também contava história, conto história desde 2004, profissionalmente, e começou a me inquietar o mesmo formato da narração de histórias, visto que eu, por exemplo, tinha muita vontade de contar para adulto e via outras pessoas também com os mesmos interesses, enfim. Quando eu fui para Barcelona, que eu fiquei um período lá por conta do meu estudo do mestrado e tal, eu conheci algumas experiências fora daqui, né? Portanto, experiências que nós não conhecíamos, de sessões de narração de conto para adulto, e isso me instigou assim a pensar como é que eram formados os contadores, como os contadores se formavam, como alguém se tornava contador de história, visto que não é uma linguagem artística legitimada pela universidade, ou a gente não tem um lugar de formação desse discurso. Foi daí então que eu conversei com alguns amigos, alguns profissionais que trabalham em diversas áreas, em diversas linguagens, vamos dizer assim, mas que têm de alguma forma uma abordagem narrativa no seu trabalho, né? De alguma forma contam histórias com a sua arte. E aí então propus a eles que eles oferecessem uma disciplina, né? Criassem, inventassem uma disciplina que pudesse contribuir na formação de um contador de história mais plural, ou seja, que não contasse apenas para criança, mas que tivesse também essa abordagem de experimentação de linguagem e para esse público adulto. Disciplinas para compor um currículo, então. Compor exatamente. Um projeto de curso. Exatamente. Aí nesse princípio ainda era uma ideia, né? Era criar um programa, um plano de curso, né? Um curso que a gente pudesse oferecer a uma universidade pública. Naquele momento a gente estava com essa prepotência, vamos dizer assim, né? Nenhum de nós estávamos na universidade como trabalhando em universidade pública, mas a gente já não conhecia muitos trâmites e tal, e tentamos, né, no caso da Unesp, conversamos com o professor Ikeda, e ele muito se entusiasmou pelo projeto, mas nos mostrou assim as batalhas, né, as limitações que ele teria individualmente ali para poder inserir o curso dentro da universidade, mas também as batalhas que nós teríamos que legitimar mesmo, né? E que isso não é simples, e nós então oferecemos uma entidade privada, uma faculdade privada. Houve um tempo, um trâmite para essa aprovação, e 6 meses depois nós fomos aprovados esse plano de curso, né, com essas disciplinas na composição. E nós lançamos muito assim, não existia no Brasil um curso, isso é final de 2009, não existia nenhum. Um curso de especialização pós-graduação, lato sensu. Lato sensu. E não existia no Brasil nenhum curso naquele momento, né? Hoje já existem, mas naquele momento não existia. Existiam cursos de extensão, tanto no Sul quanto em Minas Gerais, mas lato sensu não existiam. Nós conhecemos inclusive esses currículos que eram de extensão também na época. E depois, então, nós lançamos e não sabíamos quem ia procurar o curso, né? Porque era isso também. Quem se interessaria por um curso que, enfim, não existia, né? Alguma coisa que não existia. E, para nossa surpresa, nós tivemos a primeira turma formada por 25 pessoas das mais variadas formações, assim, gente que veio da psicologia, da biblioteconomia, da pedagogia, das artes cênicas. E foi uma grande experiência, né? Um grupo Ano que ano foi isso? Em 2010. Começou em março de 2010. Nós encerramos a primeira turma em 2011, final de 2011. À época o curso tinha 18 meses, hoje ele tem 2 anos, por uma necessidade dos alunos.
E o curso, ele aconteceu de uma tal forma que a gente está indo para a 9ª edição agora. 9ª edição. É, 9ª edição. Com procura, com as matrículas. Com procura e com essa continuidade dessa diversidade. Hoje, mais diverso ainda. Por exemplo, numa das turmas a gente tem 2 engenheiros que trabalham na área de tecnologia da informação, né? E que a princípio você pensa, nossa, contador de história com TI, qual é a conexão e tal. Então são pessoas que estão buscando caminhos de entendimento do próprio ofício, ou seja, não é sair do lugar de atuação, né? Eles não estão em busca de sair desse lugar que atuam, mas entender-se nesse lugar, né? Como narrador desse lugar. Isso eu acho incrível, né? Assim como jornalistas, pessoas da área da psicologia, enfim, que buscam o caminho da narração não necessariamente para sair da sua profissão, mas para entender-se nessa profissão, para encontrar um sentido, inclusive a partir da narração de histórias, né? E professores também? Muitos professores. Professores, inclusive professores que, nesse caso, deixaram de ser professores. A gente tem algumas narrativas bem impressionantes assim, que deixaram de ser professores formais, vamos dizer assim, da sala de aula, para atuarem como narradores no campo da educação, mas fora desse espaço formalizado, vamos dizer, né? Como professores cotidianos de sala de polivalência, enfim, de uma rede, exatamente. Então também tem essas narrativas aí que aconteceram. Então é uma invenção de sucesso, quer dizer, na 9ª edição. Eu acho. E Juliano, você sabe me dizer se existem outros cursos no Brasil? Existem. Depois desse surgiram outros? Surgiram. A gente tem no Sul, em Santa Catarina e no Paraná, já acontecendo pela Fatum. A gente tem a Faculdade Paulista de Artes aqui em São Paulo, que lançou um ano retrasado, né, 2013, 2014, lançou o curso aqui. Então são as experiências que nós temos, e tem uma experiência piloto em Brasília aí começando. Então já tem mais experiências de lato sensu. Né? Então pode-se dizer que abriu um caminho aí. E eu acho que é importante dizer que nesse lugar, no conceito, né, do programa que a gente está aqui agora falando, né, de invenção, e eu acho que não havia um desejo de desbravar, né? Não era assim, nossa, vamos ser precursores de um pensamento, não, era uma necessidade. Então, para mim, a invenção, ela nasce dessa necessidade, de alguma coisa que você, sabe quando você está preso, assim, que você acha que você está meio amarrado e que precisa soltar, né? Então a invenção para mim é um pouco esse lugar de soltar. O curso nasceu disso, né? Isso, de uma leitura de uma necessidade, de uma leitura de contexto. De um contexto que estava um pouco, vamos dizer, de alguma forma, sem oxigenação, né? Se reproduzindo, sem muita aprofundamento, vamos dizer assim. Ou reflexão. Reflexão, exatamente. E que na medida que a gente foi gerando a ideia, produzindo, inventando esse caminho de curricular, assim, a coisa rolou, né? A coisa saiu. Tá aí. É isso aí. O nome do curso? Chama Arte de Contar Histórias, abordagens poética, literária e performática. Poética porque é esse vir a ser de cada narrador, então não há um narrador, né? Há 7 bilhões, né? Literária porque nós estamos num contexto urbano, então a gente acredita parte desse pressuposto de que a formação vem de um repertório literário também. Claro que muita gente ainda tem contato com as comunidades tradicionais, mas basicamente é um repertório que se forma pelo movimento literário, né? pela que a gente tem compilado, registrado em livros e tal. Então, enfrentar essa questão é importante para a gente. E performática partindo da inspiração do Paul Montour mesmo, né? Que é um pensador aí da área de performance, que é a junção entre a audiência, o conto e o narrador. Quer dizer, um instante que a gente prepara para isso acontecer. Não é mais orgânico e natural como nas sociedades tradicionais, em que isso acontecia, mas que é necessário criar um evento para que isso ocorra. Né? Há uma diferença, é o contador contemporâneo. Esse contador contemporâneo que produz esse evento. Né? E aí a gente se debruça a como produzir e inventar formas de produzir esse evento. Ótimo.
E para a gente fechar então o nosso programa de hoje, fala o nome da faculdade, da instituição de ensino superior que acolheu essa proposta. Que acolheu e realiza que certifica, essa proposta. certifica. Realiza essa proposta. Acho que é Isso. importante dizer, né? Mais do que certificar, ele comprou todo o projeto, né? Então é a Facom, que é uma faculdade que fica em Conchas e que a Casa Tombada, que é esse espaço que nós estamos agora, tornou-se um polo aqui em São Paulo para a realização desse curso. Muito obrigada, Juliana. Obrigado. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, grande invenção. Obrigada e até o próximo programa.